A paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos em Cristo. Eu, pastor José Filho, aqui mais uma vez com você, para neste vídeo estar comentando a nossa lição bíblica da escola dominical. Iremos comentar a lição de número 9 e, como é do conhecimento de todos nós, estamos estudando o segundo trimestre de 2022 e esta lição ela traz como tema central, o tema geral, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tem como escritor, comentarista desta lição, o pastor Osiel Gomes, presidente da Assembleia de Deus, ali no campo Tirirical, em São Luís, capital do Maranhão. Meus queridos irmãos, será um prazer estar com vocês durante este momento que iremos falar aqui um pouco a respeito desta lição, a lição de número 9, que traz como assunto orando e jejuando como Jesus ensinou. Será que temos feito durante o tempo que servimos a Deus? Será que temos feito esses procedimentos espirituais como a oração, fazendo uso destes elementos como a oração e o jejum de forma correta? Ou será que deixamos a desejar e por isso talvez não temos tido respostas das nossas orações, por isso não temos obtido êxito quando colocamos o nosso corpo em sacrifício, em jejum? Será que falta alguma coisa? Será que falta a cada um de nós aprendermos a orarmos e jejuarmos de forma adequada? Vamos estar aprendendo mais e mais através da palavra do Senhor nosso Deus e através desta lição bíblica que aborda com toda pureza, com toda boa qualidade do ensino de Jesus Cristo ali no Sermão do Monte. E espero que você possa estar extraindo conteúdo excelentes contidos aqui nesta lição, na lição de número 9. E quero dizer para você que me sinto feliz, alegre pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos mais uma vez. E vamos, sem perca de tempo, quero fazer aqui a leitura do textuário e a verdade prática, tá? Textuário e a verdade prática da nossa lição. Textuário diz assim: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos 13, versículos 2 e 3. Verdade prática. A oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. E aqui, meus queridos, meus amados irmãos, nós já começamos extrair aqui deste conteúdo algo muito especial, principalmente aqui na verdade prática, quando diz que a oração e o jejum, esses dois elementos essenciais para o crescimento, para o desenvolvimento espiritual de cada cristão, de cada crente, estes elementos, eles são dados a nós podemos fazer uso desses elementos, a oração e o jejum, tendo a mais completa certeza, convicção de que fazendo isto com sinceridade, fazendo isso com um espírito de verdade, condizente com o Espírito do Senhor nosso Deus, certamente obteremos aí forças e muitas bênçãos da parte do Senhor, pois trabalhando nesse procedimento de verdade, sinceridade, nas palavras e nas ações. É isto que o Senhor nosso Deus
quer que façamos, e é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado aos seus ouvintes, aos seus seguidores. E nós, como ouvintes da sua palavra, seguidores do Senhor Jesus Cristo, devemos colocar em prática aquilo que ele tem ensinado e que tem chegado até a nós. E assim, vamos, no decorrer desta lição, procurar aí extrairmos conteúdos excelentes e necessários para o desenvolvimento espiritual de cada crente, de cada servo do Senhor Jesus. E você, com certeza, você será um destes que terá grande proveito com base nos ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe convidar para a leitura aqui da introdução, mas antes quero apenas dizer, não vou ler, a referência bíblica para a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 18. Não vamos ler. Espero que você tenha lido a lição, esteja lendo a lição no decorrer desta semana e assim buscando o aperfeiçoamento do seu conhecimento a respeito do assunto que será abordado, o assunto que será ensinado nas classes da Escola Bíblica Dominical. Quero dizer a você que apenas aprecia a Escola Bíblica Dominical, os ensinamentos das nossas lições bíblicas, assim também como você que é um professor aí na sua igreja, na sua congregação, sejam muito bem-vindos a todos vocês, e você que é um aluno, é um apreciador, que você possa estar aprendendo mais e mais e pondo em prática para o crescimento espiritual na sua vida. E você, querido irmão que é professor, seja bem-vindo também e que você possa absorver o máximo possível daquilo que estaremos expondo aqui, juntamente com o que já está exposto aqui pelo nosso comentarista aqui, que tem nos dado a oportunidade de buscar o conhecimento dentro desta lição, dentro deste comentário excelente nesse trimestre, ok? Então vamos à introdução. Quero lhe convidar para ler conosco aqui a introdução da lição 9, que diz assim: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum seja realizado da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, tá? Então, é isso que vamos procurar fazer neste momento. Eu vou estar procurando aqui de uma forma bem rápida, é claro, está expondo aqui alguns detalhes que espero enriquecer o seu conhecimento e assim você possa estar tirando proveito daquilo que iremos expor aqui nesta manhã, iremos apresentar para você. E assim, meus queridos, entenda, já precisamos perceber uma coisa importante, que estes elementos, a oração e o jejum, existe um modelo, e o modelo foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Se há esse modelo, se ele ensinou este modelo de oração e jejum, isto significa dizer que antes já havia pessoas que oravam e jejuavam. Mas quando Jesus se põe a ensinar, a apresentar um modelo mais eficaz, mais eficiente, entendemos então que o modelo que já existia era um modelo que não tinha caráter espiritual condizente
com o caráter condizente com as qualidades do reino de Deus. E assim que venhamos nós continuar buscando mais e mais conhecer a palavra com base naquilo que o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo tem nos ensinado. Primeiro ponto, a oração é um diálogo com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai. Mas antes de entrarmos aqui, quero lhe perguntar, se fosse possível você nos responder, o que você responderia quando eu perguntar? Você sabe o que de fato significa oração? Você saberia me dizer qual a importância da oração e qual o seu significado real para a vida do cristão, para a vida do servo do Senhor Jesus? Talvez você poderia sim responder, talvez você saiba dizer o real significado de oração na nossa vida, ok? Mas quero já começar aqui dizendo algo bem interessante para você a respeito da oração, deste elemento tão essencial nas nossas vidas. É que a oração, primeiro de tudo, a oração, nós devemos ter ela como um padrão de crescimento, tá? Um padrão de crescimento. Pois sem entendermos e sem considerarmos a oração com estas qualidades, como um padrão de crescimento, certamente não obteremos êxito nas nossas orações. Não teremos aí um crescimento, um desenvolvimento, pois estamos ignorando as qualidades exigidas aqui pela a oração ensinada por Jesus. Quais são estas qualidades? Quais são as características que devemos ter como servos, como seguidores de Cristo? Quais são as características que precisamos ter? Vamos ver isto no decorrer das lições. Mas o mais importante, agora para início, é você entender isso, que a oração precisa ser tida por nós, por você, como um padrão de crescimento. Pois este é o nosso foco, este é o objetivo. Continuar, crescer e crescer cada vez mais na presença do Senhor, nosso Deus. Então, o primeiro ponto, a oração é um diálogo com o Pai. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão e ações de graça, feito de modo belo por Miriam, Débora e Davi. No Novo Testamento, Paulo exorta os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Então nós podemos entender aqui, já percebendo algo, que a oração, apesar dela ser um modelo ensinado por Jesus, mas isso não quer dizer que nós devemos fazer a oração de forma mecânica, ou seja, querer repetir as mesmas palavras que Jesus fez nesta oração. Mas você, nós podemos seguir os padrões ético e moral da oração, desse modelo. Mas quero dizer para você que nós devemos orar com as nossas próprias palavras, expor as nossas necessidades e estar aí fazendo uma oração a Deus sem ser preciso estar usando de repetições, tá? Sem ser preciso estar usando de repetições. Podemos trabalhar a oração com palavras, dependendo da circunstância, dependendo do momento, do que esteja acontecendo. Por isso eu quero dizer para você que modelo ou exemplos, como apresenta aqui o nosso querido comentarista, as referências, pessoas que podem ser tomadas como exemplos nas suas atitudes em oração, como Débora, Miriam e Davi,
E ainda Paulo recomenda aos cristãos da sua época que pratique o mesmo, as orações dentro do mesmo padrão que Cristo ensinou, que é um padrão que é agradável ao Senhor nosso Deus, ok? Então, na oração, já como um diálogo da alma com Deus, precisamos saber o que é diálogo. Você sabe o que é diálogo? Qual o significado da palavra diálogo? Diálogo é algo que precisa ser entendido e praticado numa conversa, pois diálogo só será diálogo quando ele é realizado entre duas pessoas ou talvez mais. Mas vou colocar aqui apenas como uma conversa entre duas pessoas. Numa conversa onde só você diz, só você se expressa, só você fala, não é um diálogo, pois o diálogo é um confronto de ideias. Tá? Diálogo é isso, é um encontro de ideias, melhor dizendo. Diálogo é um encontro de ideias. O que é um encontro de ideias? Um encontro de ideias é onde você expõe o seu sentimento, é onde você expõe a sua queixa, onde você diz, mas também você dará oportunidade à pessoa que parou para lhe ouvir. E agora, após você dizer, após você falar as suas necessidades, as suas queixas, agora você precisa parar e dar a oportunidade para outra pessoa também falar, expor as suas queixas e as suas necessidades, e talvez até mesmo dando resposta para as suas queixas, para os seus questionamentos, para as suas colocações, quando ele parou para lhe ouvir. Porque o que temos percebido é que existem pessoas que não sabem dialogar. Ele chega, só diz e pronto. Quando o outro vai falar, ele não deixa, ele não permite. E esses exemplos que a gente tem percebido aí, ele é prejudicial. Por exemplo, dentro de uma casa, numa família, num convívio familiar, aonde só o pai quer falar, só o pai quer dizer, vai existir aí um desequilíbrio em todos os aspectos da vida desta família. Porque não há um encontro de ideias. Só uma pessoa, por achar que é mais importante, que é o líder, que é o chefe, só ele tem que dizer e os demais só ouvir e obedecer. E não é assim, tá? Não é assim. O chefe de família tem que falar, expor, mas também tem que dar oportunidade para os seus filhos também expor as suas queixas, as suas necessidades. E assim será trabalhado aí esse conjunto de ideias de ambas as partes e até chegar aí um consenso e que seja resolvido, que seja problemas, será resolvido, tá bom? E no nosso relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, tem havido um diálogo? Tem havido aí um encontro de ideias? Ou só você é quem fala para Deus? Só você é quem se queixa para Deus? Você tem dado a oportunidade também para Deus, além de te ouvir, poder te responder? E quando Ele responde, você tem parado para ouvir com atenção as respostas de Deus? Se sim, parabéns! Você então entende o que é um diálogo. Diálogo não é quando só uma pessoa expõe as suas necessidades, tá ok? Então, se você sabe, se você pratica dessa forma, parabéns! É um bom cristão, é um cristão excelente e é um servo excelente. Porém, se você não sabe, se você desconhece esta característica do relacionamento do homem com Deus, do servo para com o seu Senhor, você precisa aprender através desta lição e através deste conteúdo que estamos expondo aqui, que há uma grande importância em pararmos para ouvir também outras pessoas no nosso relacionamento pessoal e também no nosso relacionamento espiritual, pararmos para ouvir Deus falar. E como sendo a oração um diálogo,
Outra coisa importante que eu quero dizer para você é que no diálogo não pode faltar a sinceridade e o reconhecimento, pois a sinceridade é o que vai transparecer aquilo que de fato está no seu interior. Sem ser preciso você se exaltar, sem ser preciso você se engrandecer, mas deixe que os seus atos revelarão aí quem de fato você é e o verdadeiro relacionamento que você tem para com o seu Deus, esse verdadeiro relacionamento que há entre você e o seu Deus, entre você e o Criador. Então não pode faltar o reconhecimento, a sinceridade e o reconhecimento. Reconhecimento de quê? Reconhecimento da importância e do valor que o Senhor Deus tem nesse relacionamento. Se nós não dermos o devido valor, a devida importância à palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, não teremos êxito nesta caminhada cristã, nesta caminhada espiritual. Sendo a oração um diálogo, então precisamos perceber, entender que tem que haver uma conversa dentro do respeito à pessoa a qual nós estamos dialogando, tá ok? Estou dizendo isso porque tem muita gente que ora sem ter conhecimento destes devidos valores. Então, muito bem, vamos continuar aqui. Quero dizer ainda que na oração como um diálogo, ela precisa haver nesta oração o conhecimento de como orar. Como orar? É um diálogo. E esse diálogo tem que ser de forma respeitosa para com a outra pessoa. Nesse caso, Deus. Quando eu disse reconhecer o seu valor, a importância, eu quero dizer que na oração como diálogo, precisamos entender que a oração ela precisa ser feita como pedidos, ou seja, é uma oração petitória, onde você pede. A oração ela precisa ser feita de forma conversatória, é o diálogo. A oração ela precisa ser feita de forma intercessória, precisamos orar uns pelos outros, é bíblico. Também a oração tem mais dois elementos essenciais que não podem faltar, que é a oração gratulatória. Deus se agrada do crente, do servo que é grato a Ele, pelos seus feitos, pelas suas ações na vida do crente. Precisamos ser pessoas agradecidas a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E além de mais, a oração também, ela precisa ser feita de forma louvatória. Não importa quem é você, não importa do que se trata na oração. Todo e qualquer tipo de oração, todo e qualquer tipo de prática do crente tem que ser com o intuito de louvar a Deus. Agora eu pergunto a você, a sua oração, o modelo de oração que você tem feito, está condizente com o modelo ensinado por Jesus? Você tem sido uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Se sim, mais uma vez, parabéns. Se não, eu lhe peço, eu lhe recomendo, reveja aí o seu conceito de adorador. Reveja aí o seu conceito de orador, pois pode estar faltando e talvez seja isso que tenha impedido um desenvolvimento neste relacionamento entre você e o querido Deus Todo-Poderoso. Ok, tendo então aprendido que a oração ela possui essas características, petitória, intercessória, quando se ora por alguém, e também a conversatória e
gratulatória e especial, esta aqui, a louvatória. Sempre Deus, precisamos louvar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, com todas as nossas ações, tem que ser com o propósito de louvar a Deus. Ok, meus amados? Muito bem. O segundo item do primeiro ponto diz assim: como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso. Há poder. Quis pegar aqui esse detalhe, né? Como é que você vê a oração? Você ora porque você acredita que há poder na oração? E haverá poder, sim, sem dúvida, desde que esta oração seja feita da forma como tem sido ensinado por Jesus e agora está sendo transmitida a você através dessa lição bíblica. Com respeito, com sinceridade e com verdade. Quando você coloca a sua alma à disposição, ou seja, os seus desejos sinceros diante de Deus. Aí a oração tem poder sim, terá poder sim, e talvez você já tenha vivenciado aí, experienciado momentos maravilhosos proporcionados pelo poder da oração. Creio que sim, pois eu já vivi isso, já experienciei isso e acredito que você também já tem experienciado estas maravilhas proporcionadas aí pelo poder da oração. Certo, meus amados? Ok. Vamos então, sem perca de tempo, vamos ao segundo ponto. O segundo ponto da nossa lição diz: a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam. Ah, mas Jesus condena orar em público. Não. Não fazemos orações nos cultos de campanhas, nos cultos em ar livre, nas cruzadas não se faz oração, né? Orações. Jesus não condena. Agora, o que é condenável nas Escrituras é o propósito errôneo com que às vezes pessoas têm orado. O propósito errôneo. Quando não há sinceridade no propósito, quando não há verdade no propósito. Por que é condenável? Porque eu entendo, e vou expor aqui, que, por exemplo, a prática dos fariseus de orar nas esquinas, essa prática, o propósito era o quê? Era usar o nome de Deus como uma referência e o propósito era outro, era buscar louvor da parte dos homens, buscar elogios da parte dos homens. E entendo eu que usar o nome de Deus com o propósito de arrancar louvores, elogios por parte dos homens, eu entendo isso como profanar. Alguém que pratica isso, eu considero como alguém que está profanando, usando o que é santo para obter aquilo que não condiz com a santidade de Deus. Pois é algo que estão buscando algo para preencher o seu ego, buscando de forma arrogante, prepotente, sem reconhecer o devido valor que tem o nosso grande e poderoso Deus.
Então é esse tipo de atitude que Jesus condena e que as Escrituras condenam. São estas práticas apresentadas aqui que eram praticadas pelos os fariseus da época de Jesus. Tá? Então, a oração que Jesus ensinou, ela possui características especiais. E quais são essas características? Humildade e dependência de Deus. São estas características que possuem a oração ensinada por Jesus. Humildade. Se o crente não tiver humildade na oração que faz a Deus, não obterá êxito, não obterá resposta das suas orações. Agora, quando você ora, quando alguém ora com sinceridade e principalmente reconhecendo a sua dependência de Deus, aí a coisa vai fluir. Aí você, o orador, com certeza obterá êxito nas suas orações. Espero que você seja destes que trabalha a oração com propósito sincero. E assim que você possa ter tido aí sempre obtido êxito nas suas orações. Por isso, creio que você tem sido abençoado poderosamente. Aprenda, coloque estes recursos no seu conhecimento para que você possa crescer espiritualmente e também você, querido professor, aplique isso na sua sala, aplique isso na vida dos seus alunos para que eles apliquem no seu viver diário, para que eles também possam prosperar espiritualmente e sejam cidadãos dos céus, tá? Pois esse é o objetivo, este é o foco do cristão, daquele que serve a Deus com sinceridade e fidelidade ao Senhor nosso Deus. Ainda só quero finalizar, citar uma referência, né, de Tiago, capítulo 4, do versículo 3 ao 10, e você vai ver, leia lá, não vou ler, mas você leia Tiago, capítulo 4, versículo 3 ao 10, e você vai ver então por que a necessidade de orarmos com sinceridade, tá? O segundo item do segundo ponto diz assim: Jesus quer que sejamos discretos. A expressão entra no teu aposento e fecha a tua porta não significa que devemos ter um quarto só para orar, para a oração. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformado orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplausos dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem dos homens, mas do Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender que, conforme expõe aqui, neste segundo item do segundo ponto, a expressão entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a porta. Isso não quer dizer que você está lá no seu trabalho, exercendo aí qualquer uma atividade, ou está viajando e você não possa orar ali. Você está viajando no ônibus, no carro, no avião, e não, preciso orar, mas não estou em casa para entrar no quarto e fechar a porta. Não é isso. Aqui está falando de uma postura que o crente deve ter no momento da oração. E a postura é essa. É primeiro que você entenda que a pessoa, o seu objeto de adoração, o alvo da sua oração é um ser especial, é um ser excelente,
e que é conhecedor de todas as coisas. Então, entre no seu momento ali com Deus de forma discreta. E com certeza Deus te abençoará grandemente, tá? Deus abençoará grandemente a sua vida. Olha, pois o que é ser discreto? Ser discreto é ser reservado. É uma pessoa ser reservado. Reservado em quê? Reservado em palavras e atos. O mundo não precisa saber de uma vez quais são as suas necessidades. Você precisa expressar isso em voz alta, porque senão Deus não ouve e os homens não ouvem também. Não, o seu negócio é com Deus, meu irmão. O seu propósito aqui é com Deus. E Deus é um ser onisciente, onipresente, Ele conhece, Ele sabe, e Ele tem poder para atuar na tua vida conforme a sua necessidade e o que Ele tem para você. Então, ser discreto é ser reservado em palavras e em atos. Essa atitude é chamada de circunspecto. Circunspecto é isso, é ser reservado em palavras e atos. Tá ok? Então, sendo assim, seu comprometimento é com Deus, não com os homens. É o que todo servo precisa saber. Que o nosso comprometimento é com Deus e não com os homens. Não com os homens. Tá ok? Então, vamos adiante. O terceiro item da segunda lição diz assim: não useis de vã repetições nas orações. Quando a oração ela é balbuciada, opa, o vento aqui. Olha, quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco que é Deus e se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração, pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos. Então é exatamente isso aqui, meus irmãos, que precisamos pôr em prática no nosso viver diário. É entender que o propósito do nosso relacionamento com Deus diz respeito a nós e Deus, diz respeito ao indivíduo e Deus, ao servo e ao Senhor. Sem ter essa coisa de envolver pessoas com o intuito de ser visto, de ser aplaudidos. Não há necessidade para isso. Não há. Então, o que Jesus condena é a oração vazia de propósito sincero, vazia de sinceridade, vazia de compreensão, vazia de palavras que condizem com os ensinamentos de Jesus. Quando o comentarista aqui, ele diz que a oração, quando balbuciada, o que é uma oração balbuciada? É quando as suas palavras não existe nexo com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus. É uma oração, são palavras totalmente vazias, desequilibradas de entendimento. E, óbvio, desequilibrada aí no sentido espiritual. Por quê? Por que desequilibrada nesse aspecto?
Porque, como diz o comentarista, a oração vazia, quando balbuciada de forma vazia, ela sai do foco, do alvo, que é Deus. E estar fora do alvo, estar fora do foco, é estar com os pés palmilhando em caminhos errôneos. Em caminhos errôneos. Então, que você possa aprender nesta manhã, querido aluno, querido irmão. E você, amado professor, não deixe passar este conteúdo sem que você aplique ele na sua aula aí, na sua classe. Ok? Para que os seus alunos tenham também a oportunidade de aprender e aprendendo, pôr em prática estes ensinamentos no seu viver diário, né, em seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Então, vãs repetições nas orações, isso não é característica de um verdadeiro cristão, tá? Não é. Ok, vamos então ao terceiro ponto da nossa lição. Quero só dizer mais aqui que eu coloquei aqui, que para que a oração do crente atinja o alvo, como estamos falando de alvo, né, de foco, para que a oração do crente atinja o alvo, que no caso é Deus, o orador precisa ser sincero, autêntico. Pois é, o crente sincero não precisa gritar demasiadamente. É o que eu estou colocando aqui para você. Que o crente sincero não precisa gritar demasiadamente. Pois as suas ações revelarão aí a verdadeira intenção do seu coração. Tá? São as suas ações que vão revelar a verdadeira intenção do seu coração. Se você grita demasiadamente em locais inapropriados, já vai mostrar o quê? Que você está com um objetivo desequilibrado. Porque a sua intenção é atrair olhares de espectadores que possam lhe aplaudir. E isso não condiz com os ensinamentos de Jesus. Certo? Terceiro ponto, então, diz assim: oração e jejum. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Estão bem combinados. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação, humilhação e demonstram também dependência total de Deus. Em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. A oração e o jejum. Meus irmãos, o que temos aqui, o que podemos aprender aqui desse terceiro ponto, né, principalmente a respeito do jejum, é algo especial para a vida do crente, para o nosso viver diário. Pois o jejum, ele fortalece, ele quebranta o nosso ego, fortalece a nossa convicção da dependência que temos de Deus, e isso nos habilita a buscar a Deus com confiança. Mas o jejum, ele traz essas características também. Ele pode ser feito com alguns propósitos específicos, como nós vemos aqui, que pode ser feito com a intenção de buscar algo da parte de Deus. Ele pode ser feito com a intenção de expressar aí um sentimento, pois o jejum, assim como a oração, ele tem como objetivo, a sua prática, fortalecer o crente, fortalecer a nossa vida
como servo, como cristão, como seguidores de Cristo. É uma prática realizada não só hoje, nos nossos dias, não só nos dias de Jesus, mas até em tempos antigos, mais antigos. Por exemplo, no Antigo Testamento, havia essa prática, o costume de se fazer esta prática do jejum. Olha, eu vou até ler aqui uma referência para que você entenda, né, com mais facilidade. Eu tenho aqui segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 1, versículos 11 e 12, olha o que diz: Então pegou Davi nas suas vestes e as rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. Versículo 12: E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Olha só, nesse momento, aqui apresentado aqui por estas referências, é um momento de lamento. Davi expressa aqui nesse lamento pela a morte de Saul como ungido do Senhor. Nós sabemos que Davi sempre respeitou Saul, apesar das suas práticas, digamos aqui, né, pecaminosas, que contrariava a vontade de Deus às vezes. Mas Davi sempre respeitou Saul como ungido de Deus. E agora, quando ele recebe a notícia de que Saul é morto, Jonatas, filho de Saul, né, neto, que a Bíblia apresenta como filho, e sendo Jonatas amigo de Davi, Davi agora com a notícia de que essas pessoas estão mortas, ele expressa esse sentimento, ele rasga as suas vestes como sinal de tristeza e faz clamor e jejum. Assim também como todos os homens que estão com ele. Jejuam, expressam aí esse sentimento, esse lamento. Então, o que mais podemos aprender da parte de Deus, do Senhor Jesus, nesses ensinamentos? É que, por exemplo, outra referência, quero ler aqui também com você. Olha, Isaías 58, versículos do 3, vamos ler aqui do 3 ao 5, para você entender como a recomendação, os ensinamentos de Jesus, a recomendação de Tiago a respeito da oração, precisa ser recebida com muita atenção. Olhe só a queixa de quem não faz uma oração e um jejum de forma sincera. Versículo 3 de Isaías 58 diz assim: Por que temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Por que temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Aí, eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exige que se faça todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punhos iníquos, jejuando-vos assim, como hoje a vossa voz não se fará ouvir no alto. Versículo 5: Seria esse o jejum que eu escolhi, o dia em que o homem aflige a sua alma? Com este, porventura, inclina o homem a cabeça como junco e estende debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor?
já para encerrar, o que temos aqui? Pessoas que questionavam porque Deus não atendia às suas orações e seus jejuns. Que ele chegava ao ponto de se humilhar e Deus não estava nem aí para isso. Aí o que tem a resposta que vem é que aonde Deus se nega a ouvir a voz dessas pessoas que busca com oração e jejum, e Deus não responde, porque Deus se nega a ouvi-los. A resposta do próprio Deus é que eles, no dia que eles escolhiam para jejuar, mas mesmo assim a intenção do seu coração era totalmente diferente. Estavam ali desconectados dos céus, estavam desconectados da pessoa de Deus. Eles iam ali, estavam orando, estavam jejuando, mas havia algo maléfico dentro deles. Eles estavam com pensamento no crescimento das suas empresas, dos seus trabalhos e mais. Eram agressivos, eram maus, tratavam mal os seus funcionários, seus empregados. E isso não agradava a Deus. E por isso Deus diz, é esse o jejum que eu tenho escolhido? Será esse o jejum que eu receberia de vocês? E então vocês jejuam, oram e jejuam e dizem, esse é o dia aceitável do Senhor? Não, jamais. Jejuando assim, como hoje, vocês jejuando como estão jejuando hoje, jamais ouvirei as vossas orações. Então, meus santos, aqui fechamos dizendo que não importa se você é um crente comum ou se você é um líder, se não houver respeito nas suas orações, na intenção das suas orações e do seu jejum, não haverá uma conexão com o Pai Celestial. Não haverá. Então, o que eu tenho a dizer a você é que aqui em Isaías foi convidado a denunciar uma fé falsa, tá? Uma fé falsa que infelizmente tem muitas aí dentro das nossas igrejas, infelizmente, e precisa ser combatida, precisa ser denunciada, como foi denunciada aqui desses falsos oradores, com seus falsos jejuns, com sua falsa fé. Precisa ser denunciada. Jesus, ele nos ensina e nós, como aprendendo do Senhor Jesus, temos que fazer como Isaías, denunciar, ensinar, para que essas práticas errôneas saia de dentro da igreja do Senhor, saia fora do povo do Eterno. Ok, meus amados? Então, quero aqui dizer a você, muito obrigado. Finalizamos aqui este conteúdo e espero que você tenha aí uma boa aula. Você, querido professor, tenha sucesso aí na sua aula com os seus alunos. E você, querido irmão, tudo que você tem aprendido aqui através destes momentos que estamos a falar aqui de assuntos muito importantes, muito valiosos para o nosso crescimento espiritual, que você possa absorver com atenção os detalhes deste conteúdo, para que você também tenha aí a sua fé trabalhada e desenvolvida de forma grandiosa na sua comunhão e no seu relacionamento com Deus. O meu muito obrigado a você inscrito neste canal e a você que ainda não é inscrito, se inscreva e lhe peço, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a chegar a outras pessoas. A sua ajuda é muito importante para o crescimento desse canal. Muito obrigado e que Deus abençoe toda a sua casa e toda a sua família. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus e uma boa aula.